Vamos lá então, gente. Segunda parte. Pós-intervalo, lanche. Minha função agora nem é expor o seminário, minha função agora é mantê-los acordados. Precisamos de Red Bull e que não nos dê asas, né? Que a gente fique só acordado. Mas vamos lá, ainda falando sobre o arrependimento, eu trouxe um caso interessante aqui. Na segunda parte do livro Céu e Inferno, porque o livro é dividido em duas partes, né? A primeira parte é chamada de doutrina, que é quando Kardec dá toda a fundamentação doutrinária da justiça divina. Lembrando o subtítulo do livro, né? A justiça divina segundo o Espiritismo. Então ali Kardec faz toda a fundamentação da justiça. Depois, na segunda parte, ele vai trazer mais um capítulo de fundamentação ainda, chamado A Passagem, que tem até um caso muito interessante, porque a maioria das traduções não é a passagem, é o passamento. E eu virei para um amigo meu e falei, olha aí no livro aí, pelo WhatsApp. Qual que é o nome do primeiro capítulo, da segunda parte, do Céu e Inferno? Ele, o pensamento. Eu falei, lê de novo. O pensamento, lê de novo. Gente, ele precisou ler umas 20 vezes. Não é que ele não saiba ler. Sabe quando a gente lê correndo? Lê desatento, sem prestar atenção? Eu falei, manda uma foto para mim. Agora, lê aí. Só que eu falei, lê de novo, jumento. Eu não perco, não adianta, gente. Eu não perco. É o passamento. Ele falou, nossa, é mesmo. Depois de umas 20 vezes. Então ele tem esse primeiro capítulo da segunda parte, que é outro capítulo que eu acho fabuloso, porque esse capítulo vai trazer as leis que regem o processo de despreendimento do espírito com relação ao corpo. Vou resumir, máximo que eu puder. Leis que regem a alma presa ao corpo através do perispírito e o processo de despreendimento. Conforme a gente evolui espiritualmente, essa amarração do espírito com o corpo perde força. É normal. Quanto mais evoluído o espírito, menos forte é esse apegar, esse amarrar. Kardec diz na Gênesis, no capítulo 15, depois de falar sobre os fluidos, ele vai falar sobre Jesus, e é ali que pela primeira vez Kardec vai falar que Jesus é um espírito puro. Ele fala de Jesus o tempo todo, lógico. Explica o que é um espírito puro na escala espírita, mas é ali que ele classifica Jesus como um espírito puro. E ele vai dizer que a ligação de Jesus com o corpo, via perispírito, era tão tênue, era tão fraca, que Jesus tinha a dupla vista o tempo todo. Alguém sabe o que é dupla vista? Está no Livro dos Espíritos. Alguém entendeu? O que é dupla vista? Ou segunda vista? Gente, eu estou igualzinho a Nete Guimarães, não estou? Fazendo pergunta? Mais ou menos, isso, duas vistas. O que é duas vistas? Ou dupla vista ou segunda vista? Significa que você está entrando em transe, portanto a alma está saindo do corpo, emancipando. Se você está emancipando, você já está começando a ver o plano espiritual, porque quem vê o plano espiritual é a alma. Vidente não vê com os olhos, você já deve ter ouvido isso. Ouvido, não é ouvido. Ouvido isso. Então o corpo está entrando em transe. O que o transe faz? Possibilita a saída da alma do corpo, a emancipação da alma. É o que o André Luiz chama de desdobramento. Está claro até aqui? Mas como o corpo não perdeu a consciência ainda, ou talvez nem chegue a perder, o espírito está vendo o plano
espiritual, mas como o corpo ainda não está desacordado, ele está vendo o plano físico, duas vistas. Sonambulismo para Kardec, porque sonambulismo para a ciência é o quê? Uma pessoa muito agitada durante o sono, às vezes anda dormindo. Se é eu, a pena que o Carão foi embora, né? Se é eu e o Carão, o que nós procuramos? Geladeira. O Carão foi embora, não dá nem para zoar com ele agora. Então, o que é o sonâmbulo para a ciência? Alguém muito agitado, fala dormindo, às vezes anda dormindo. Para a doutrina espírita, quando você sai do corpo na emancipação, você tem 3 graus de liberdade. O que é essa liberdade? É o quanto a alma depende do corpo para poder perceber aonde ela está. Quanto o corpo atrapalha a percepção da alma fora do corpo. Está claro isso? Tá ou não? Então vamos lá, você sai do corpo, certo? Você está encarnado. Então não é um desligamento do desencarnado, é a emancipação, tá? A percepção da alma, onde ela está, depende muito do corpo. Porque nós somos espírito de terceira ordem. A matéria atrapalha a alma. Oi, Roberto. Sim, mas aí é outro fenômeno. É a emancipação. Só que é o que Kardec chama de bicorporeidade. A bicorporeidade, ela envolve 2 fenômenos. Como é que eu posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Um dos 2 está o corpo, no outro está a alma. Não é isso? Barçanufo, Santo Antônio de Ligório, se não me engano. Não é isso? São Vicente de Paulo, não é isso, gente? Tá. Corpo aqui, alma lá. Só que a alma foi vista lá, não foi? Quem viu era médium vidente ou aconteceu alguma outra coisa? Não era vidente. Todo mundo viu. O que aconteceu? Materialização, tá? É isso, mas não é o termo de Kardec. O termo de Kardec é aparição. Aparição. Não existe materialização para Kardec, nem de objeto, nem de espírito. Se um objeto que não estava aqui apareceu aqui, para Kardec não houve materialização, houve transporte. Esse objeto foi tirado de algum lugar e trazido para cá. Se for um espírito mais evoluído, ele vai ter que devolver, senão é roubo. Se é uma flor, por exemplo, não faz diferença, concorda? Você entra num jardim, pega uma flor, traz para cá, o dono vai sentir falta? Raramente, né? Se é no livro dos médiuns tem um caso desse. Se é um confeito, um bombom, um doce, você pegou, mostrou, tem que levar de volta. E esse caso está no livro dos médiuns. Então, um objeto que não estava aqui, apareceu aqui, ele foi transportado. Mediunidade de transporte, é um tipo de mediunidade de efeitos físicos. Dificílimo, segundo Erasto, no livro dos médiuns. Porque você precisa produzir condições muito difíceis de você conseguir. Principalmente concentração. Um espírito que aparece aqui, todo mundo viu, não é evidência, concorda? Porque é impossível você ter 25, 30 pessoas num ambiente, todos serem médiuns videntes. Então não é evidência. É um fenômeno físico que impressiona os olhos. Então, se você não for deficiente visual, você vê. Como é que ele chama? Aparição. Não é materialização. Não existe materialização para Kardec. Ah, mas André, é o que a senhora perguntou. Pode chamar de materialização? Pode. Às vezes você não é palestrante. Agora, a gente que está aqui em cima tem que ser correto nos termos. Eu sou Kardec 100%. Do quê? Aparição, a materialização não existe. Tá, mas eles chamam de materialização, mas o nome correto é aparição. É aparição. Kardec só usa o termo materialização em um momento, que é na transformação do fluido cósmico em matéria tangível. Aí ele usa o termo materialização, mas não é nem para objeto, nem para espírito. O termo de Kardec é aparição.
Então, se você viu um espírito, você tem duas chances. Ou você é médium vidente, ou esse espírito está em aparição. Só que se for aparição, mais gente vai ver. Porque aparição é fenômeno físico, afeta os olhos. Quem não vê, só se estiver de olho fechado, ou for um deficiente visual. Tá claro? Eu sei que isso choca a gente, mas é Kardec. E nós precisamos estudar Kardec. Que está ficando para trás. Tá? Então vamos lá, gente. É um caso interessante de arrependimento. Eu vou trazer o caso da Revista Espírita de 1800... Não, do Céu e Inferno, desculpa. Segunda parte, o senhor Verger, que é um criminoso arrependido, evocado no dia em que ele foi executado. Tem gente que fala que é impossível, não é? Se estudássemos o livro dos médiuns, saberíamos que se você evoca um espírito no estado de perturbação, você ajuda a passar a perturbação. É o contrário. A evocação de um espírito recém-desencarnado faz bem para o espírito, porque ele vai ficar aí vários dias no estado de perturbação, não é? Me ajuda agora, o que é a perturbação? Define para mim. Kardec faz falta. Perda da consciência de si mesmo. Quer anotar? Pode anotar. Perturbação. 2 pontos. Perda. Se você escrever perca, eu vou jogar esse microfone daqui. Porque o professor é chato para isso. Perda da consciência de si mesmo. Então, nesse momento, ele perde a individualidade. Não. Só a consciência. O que significa isso? Ele não sabe aonde ele está e não tem perfeita noção de quem ele é. Kardec faz uma perturbação, 2 pontos, perda da consciência de si mesmo. Kardec faz uma comparação. Sabe aquele dia que você está dormindo pesado, você está cansado, você está parecendo um urso hibernando, e por algum motivo você acorda no tranco e você não sabe aonde você está, onde que eu estou, pelo amor de Deus? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Ficou claro? Você está dormindo, na fase mais pesada do sono. Alguma coisa te acorda, um trovão, um fogo de artifício, qualquer coisa, latido do cachorro, não sei. E aí você acorda, meu Deus, onde eu estou? Onde eu estou? No, Carlão do céu. A casa caiu pro teu lado, hein, velho? Eu não vou nem falar, porque o pessoal da internet não precisa saber. Melhor, né? Você foi testado e passou no teste. Se você não respondeu... Aí você acorda de repente. Meu Deus, onde que eu estou? Aí depois de meio segundo, 1 segundo, você vai, opa, estou na minha cama, calma. Então esse estado que você não sabe onde você está, não sabe quem é você, é uma analogia para o estado de perturbação. Tá? Você passa uns dias em perturbação. Depois ela vem diminuindo gradativamente. Quanto mais evoluído, menos tempo de perturbação. Perturbação de Jesus quando o corpo morreu? 0. Quanto tempo ele demorou para desprender do corpo? 0. Tem um caso no Céu e Inferno, nos Espíritos Felizes, do senhor Samson. Alguém lembra de ter estudado esse caso? Perturbação dele durou 7 horas. Essa fase mais intensa da perda da consciência de si mesmo, para a maioria de nós, dura semanas. O homem durou 7 horas. Era maduro a alma, não? Evoluidíssimo. O nosso lar, a filha de Dona Laura, também fica pouco tempo. Não sei. Faz muito tempo que eu li, eu não lembro. Não. Eu li uma vez só e faz mais... Eu tenho 25 anos de doutrina, deve fazer uns 20 anos, mais ou menos. Então não lembro, não consigo. A perturbação é um estado interno, tá? Você não tem consciência de quem é você. Depois vai voltando gradativamente, tá? Nós fizemos o estudo da Revista Espírita, né? Faço eu, o Dejair, tem um amigo lá do Nordeste também pela internet.
de um criminoso arrependido também. Estou tentando lembrar o nome dele aqui. Fazia um mês que ele tinha sido executado, já estava mais fraca, mas ele ainda estava em perturbação. Mas vamos voltar aqui. Evocado no dia... eu cortei lá atrás que eu estava falando do primeiro capítulo do Céu e Inferno, né? Lembra que eu interrompi? Então, foi aí que eu saí do assunto e não consegui voltar. Vamos ver se eu volto lá então. Não, é isso mesmo. Mas vamos lá. Esse primeiro capítulo do Céu e Inferno traz então as leis que regem o desprendimento, né? O desligamento do corpo com relação à alma. Olha o erro doutrinário. Diz Allan Kardec: quanto mais materialista é a nossa vida, mais o perispírito agarra no corpo. Certo? Então, se a gente vive para a sensualidade, para a comida, para a bebida, para o dinheiro, mais o perispírito se agarra ao corpo, certo? Como é que eu faço para diminuir a força de ligação? Evoluo, espiritualizo o meu comportamento, é isso? Concordam que é mérito? Mérito, né? Quanto mais eu espiritualizo o meu comportamento, mais o meu perispírito perde força de ligação com o corpo. Vou esclarecer para não assustar. Significa que você vai desencarnar antes? Não. Não se preocupe, não vai abreviar a tua encarnação. Só vai facilitar o teu desprendimento quando você morrer. O que é bom, concordam? Tá. Então, esse processo de evolução e de espiritualização do comportamento leva a uma perda de força da ligação, concordam? Se você não conseguiu fazer espiritualização, o que acontece com a ligação? Fica forte, concordam? Você já leu algum livro que diz que os espíritos vêm fazer desligamento para nós? Você já leu algum livro que diz que os espíritos ajudam no desligamento? Não ajuda. Não pode. Gente, o esforço de espiritualização é meu. Se eu não faço, o outro vem desligar para mim. Fala que você está brincando, por favor. Estuda lá o primeiro capítulo do livro Céu e Inferno, a segunda parte. Eu não fiz o meu esforço durante a encarnação, o outro não pode resolver o meu problema. Para, gente, pelo amor de Deus, estuda. Ah, mas o espírito tal falou. Errou. Ninguém pode fazer isso por nós. É esforço pessoal. Foi por isso que eu quis tocar nesse assunto. Ninguém faz o que é da gente, ninguém evolui por nós. Fica horrível. Então, mas isso aí é um esforço pessoal, não quer dizer que os espíritos não nos ajudem. Mas na hora que você está saindo do corpo, você não tem mérito para o desprendimento, o que os espíritos bons fazem? Te acalmam. Não estou dizendo que eles não estão nos ajudando, presta atenção. Eles não podem romper a ligação do corpo com a alma. Mas eles estão amparando. Não estou dizendo que eles não ajudam, gente. Calma aí também, né? Entendam bem a fala. E como a doutrina espírita é uma ciência, eu já vou deixar claro. Não precisa acreditar em mim se não faz sentido para você. Ciência é assim. A gente discute, você pode acreditar, pode não acreditar, vai estudar. Não... Ciência é assim. Verdades absolutas é em religião. Ciência não é assim. E o espiritismo é a ciência da alma. Então não quer dizer que eles não nos ajudem. Eles só não podem desligar ninguém do corpo, porque esse esforço é pessoal. Está lá no primeiro capítulo do livro Céu e Inferno, na segunda parte, que ninguém estuda. Se estudasse, a gente não ficaria tão chocado. Por isso que eu joguei para Jesus, né? Jesus como espírito puro, qual que é a ligação dele com o corpo? Mínima. Porque o comportamento de materialidade dele é o quê? Zero. Jesus dependia de matéria. Jesus comia mais do que devia? Não. Dormia mais do que devia? Não. Então, quando você entende que Jesus sai do corpo a hora que quer, do jeito que quer, tranquilamente,
e nem o corpo precisa perder consciência, que é o transe, você começa a entender. Andando sobre as águas, ele podia estar em emancipação, que é o desdobramento. Então quem andou sobre as almas? A alma em aparição. O corpo podia estar descansando em outro lugar. Mais fácil entender isso do que, como dizem alguns palestrantes espíritas, não, ele concentrou o sal onde ele pisava. Nem sabia que o Mar da Galileia tinha sal, para mim quem tinha sal era o Mar Morto. Eu acho mais fácil pensar que ele estava fora do corpo. Então quem está levitando sobre a água é a alma. Muito mais fácil, muito mais lógico. Isso é espiritismo, gente. Porque a alma tem vontade própria, o corpo está descansando, a alma pode estar fazendo o que quer. E num espírito desse nível, ele está fazendo bem, invariavelmente. Está ajudando os caras lá que estão morrendo de medo da barca afundar, né? Tá claro? Tá? Dúvidas? Se tiver dando um nó na cabeça, eu estou cumprindo a minha tarefa, porque eu não estou aqui para esclarecer. Eu esclareço um pouquinho, mas na maior parte é para sair daqui querendo estudar mesmo. E no bom estudante, a dúvida gera pesquisa. No mau estudante, a dúvida gera melindre. Ah, vou abandonar, não quero mais não. Aí é da evolução de cada um. Cada vez que eu tenho uma dúvida dessa, eu vou para Kardec. O outro abandona o estudo. Aí é escolha. Mas vamos lá. Então, tem o primeiro capítulo, né, na segunda parte, quando ele ainda traz essas leis, e depois ele entra no estudo de caso. Espíritos felizes, Samson é um deles. Eu não sabia, eu descobri faz pouco tempo. São Luís não vive na Terra. Tem um espírito que vive em Júpiter, né? Tem Mozart, tem o Palissy, e o Palissy, quando evocado, perguntam para ele, fala mais algum espírito que vive em Júpiter? São Luís. Eu não sabia que São Luís vivia em Júpiter, eu aprendi faz um mês mais ou menos. Porque está na revista espírita, né? São informações que às vezes passam, a gente não lê a revista espírita. São Luís vive em Júpiter. Mundo de espíritos evoluidíssimos. Provavelmente um mundo feliz, né? Quarto estágio. Quarta categoria, lembra? Primitivos, expiação e provas, regeneração, felizes, celestes. Provavelmente Júpiter no quarto estágio, o mundo feliz. Palissy mora lá, Mozart mora lá, agora eu descobri São Luís. Então aprofundar em Kardec, gente, dá cada tranco na gente. Tanto no sentido doutrinário, quanto no sentido moral. Toda vez que eu leio a escala espírita, eu tenho uma esperança de estar beirando a segunda ordem. A hora que eu acabo a leitura, eu falo, não caio para a quarta, porque não tem rebaixamento. Não tem retrogradação da alma e não tem quarta ordem, né? Só por isso que eu não caí ainda. Então, ele entra no estudo dos casos, espíritos felizes, espíritos de condição mediana, criminosos arrependidos, que é o caso do Sr. Verger. Ele vai trazer algumas informações importantes para a gente aqui, com relação ao arrependimento. Ó. Aqui é Kardec, tá? A enormidade do seu crime, Verger acrescenta o fato de que não ter se arrependido dele, do crime, antes de morrer. Para a igreja, o que ele está? Se ele não se arrependeu antes de morrer, ele está condenado, não está? Olha lá. Ó. Estava, portanto, em todas as condições requeridas, segundo a religiosidade tradicional, para incorrer à condenação perpétua. No entanto, mal deixou a terra e o arrependimento penetra a sua alma. Por quê? Porque ele adentrou o plano espiritual e de posse daquela percepção que a gente comentou, lembra? Você começa a captar pensamento, você começa a entrar onde você não conseguia entrar. Ele descobriu a bobagem que ele tinha feito. Ele repudia o próprio passado e pede incessantemente para repará-lo. Aqui, gente, Kardec está rebatendo essa tendência religiosa tradicional de dizer que quem não se arrepende está condenado. Ó, ele desencarnou e se arrependeu. Mas o importante é a gente entender o seguinte, ó, o arrependimento, ele é precedido por uma fase que a gente não comentou ainda. Antes de me arrepender, o que tem que acontecer?
Vai pensando aí que a gente vai chegar nisso. Não é o excesso de sofrimento que o impele, visto que ainda não teve tempo de sofrer. Gente, ele não foi evocado no dia da morte, da execução? Quanto tempo ele sofreu? Algumas horas. Foi o tempo de sofrimento que levou ele a se arrepender? Não, ele sofreu poucas horas. O que levou ele a sofrer? É, portanto, unicamente o grito da consciência que ele não escutou durante a vida e que ouve agora. Repito a pergunta, antes do arrependimento, o que vem? Como é que ele chamou aqui? Grito da consciência. Nós vamos chegar nesse fato já. Então, por isso, não lhe seria acreditado. Ele está rebatendo a teoria de que quem não se arrependeu em vida não se arrepende mais. Ele está perguntando o seguinte: será que Deus não vai levar em conta o arrependimento dele só porque ele não se arrependeu em vida? Então, por isso, não lhe seria acreditado o quê? O arrependimento? Porque a alguns dias de distância, o que teria salvado do inferno não poderia mais fazê-lo. Está discutindo o quê? Se ele não se arrependeu durante a vida, e o arrependimento salvaria, para a religiosidade tradicional, tá, gente? Ele está rebatendo crenças. Por que ele não poderia se arrepender agora, depois de morrer? Para nós espíritas, sempre é tempo de arrependimento, né? Basta o que foi chamado de grito da consciência. Mas vamos pegar esse trecho para estudar. É, portanto, unicamente o grito da consciência que ele não escutou durante a vida inteira. Então, antes do arrependimento tem um detalhe. Ele chamou de grito da consciência. Eu vou chamar de despertar da consciência. O que é o despertar da consciência nesse caso? Descobrir e admitir o erro. Pensa bem. Se você morreu depois de ofender uma pessoa, e lá no plano espiritual você acha que fez certo, você vai se arrepender? Vai ou não? Então, antes de morrer, tem que ter o despertar da consciência? Sim ou não? Então, guarda isso, porque é didático. Kardec não fala isso assim, colocando numa linha do tempo, né? Antes do arrependimento vem o despertar da consciência. Mas a gente só pode se arrepender quando a gente descobrir que aquilo que a gente achava que estava certo, não, descobriu que não estava. Então, primeiro você tem que descobrir que está errado, para depois se arrepender, concorda? É um detalhezinho. Agora, admitir aqui, gente, desculpa a brincadeira de novo, não precisa colocar nas redes sociais, tá? É para nós mesmos, errei, senhor, perdão. Agora eu vou correr atrás de corrigir. Como? Vou pedir desculpas, vou pedir perdão, vou devolver, vou corrigir a falta. E algumas informações complementares também. Kardec diz assim: o arrependimento suaviza as dores da expiação, dando esperança e preparando as vias de reabilitação. Mas somente a reparação pode anular o efeito, destruindo a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação. Então o arrependimento suaviza as dores. Por quê? Porque você se arrepende, o que você fala automaticamente? Não devia ter feito. Espero poder refazer, devolver, consertar. Se você diz, espero poder resolver, espero poder devolver, espero poder consertar, porque você confia que vai haver oportunidades. Então te dá esperança, concorda? Mas para anular o efeito tem que haver a reparação. A gente vai entrar nisso já. Lembra, ainda estamos no arrependimento, viu, gente? São 3, nós estamos no primeiro ainda. Isso que eu falo, antes das 8 nós não acaba. Décimo sétimo, o arrependimento pode ocorrer em todo lugar e a qualquer tempo. Lembra? Pode ser durante a encarnação, pode ser na erraticidade.
Se for tardio, o culpado sofre por mais longo tempo. Ou seja, quanto mais eu demoro para me arrepender, mais eu sofro. Sabe o que ele está trazendo para a gente aqui? A noção das penas eternas. Questão número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Você sabe, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Questão 2. O que é o infinito? O que não tem começo e nem fim, ponto e vírgula. Ponto e vírgula quer dizer o quê? Eu vou continuar, mas vou trazer um outro sentido. O desconhecido. Está claro? Desconhecido. Aí ele fecha o raciocínio, né? Deus é um infinito, eles respondem, ideia incompleta, pobreza do entendimento de vocês. Mas o importante é, infinito é, além do que não tem começo nem fim, Tá. O que é uma pena eterna? Existe ou não? Sim ou não? Sim. A pena eterna, gente, não é aquela que não tem fim, é aquela que você não sabe quando é o fim. Você já ouviu aquela frase que diz assim, a duração relativa de 1 minuto, como é que é? 1 minuto de dor parece incomodar mais do que 1 mês de felicidade? Já ouviram essa frase? Eu tenho uma muito boa. A duração relativa de 1 minuto depende de que lado da porta do banheiro você está. Se você estiver do lado de dentro fazendo sua necessidade, 1 minuto é o quê? Nada. Se você estiver do lado de fora segurando para não fazer na roupa, 1 minuto é o quê? É a relatividade do tempo. Existe pena eterna? Sim. É a que não tem fim? Não, é a que você não sabe quando acaba. Então, o que dói? É a pena ou a aflição de não saber quando acaba? Entenderam o que é a pena eterna? Não é a que não tem fim. Isso aí você sabe, não existe. Mas aquelas que a gente não sabe quando vai acabar, é o que destrói a gente emocionalmente. Então talvez você esteja passando por uma situação que você pensa assim, nossa, isso aqui não tem fim. Mas por que não tem fim? Não é que não tenha, vai ter. O que nos mata é não saber quando vai ser esse fim. Então você fica assim, é semana que vem? É o mês que vem? É o ano que vem? É na década que vem ou é na próxima encarnação? E aí você fica pensando, eu vou ter que sofrer mais 10 anos? 20 anos? 30 anos? Ficou claro o raciocínio, gente? O que é pena eterna? Não é a que não tem fim. Que não tem, você sabe, não existe. É a que você não sabe quando é o fim. É a relatividade do tempo. Por isso que quando tentaram, Kardec pergunta o que é o infinito, eles falaram, o desconhecido, eu não sei quando acaba, mas acaba. Mas eu não sei quando. Então dói, por não saber quando vai acabar o sofrimento. Ficou claro? Gente, é genial. Kardec não pergunta à toa. Então, se for tardio o arrependimento, a relatividade. O culpado sofre por mais longo tempo. Tem fim? Tem. Agora, vai depender do arrependimento dele. E o orgulhoso não se arrepende. Então ele vai prolongando o sofrimento. Ficou claro agora? Sigamos. Item 2, o que nós chamamos de expiação, com X, tá, gente? Porque expiar com S é alguma coisa que a gente está olhando e não deveria estar. Com X é outro significado, tá? O que é expiação para Kardec? Consiste nos sofrimentos físicos e morais que são consequências da falta. Seja desde a vida presente, então pode começar agora? Pode. Seja após a morte na vida espiritual, aqui tem um erro de tradução, não é vida espiritual, é vida espírita. Alguém estudou a introdução do Livro dos Espíritos? Primeira introdução?
No lugar da palavra espiritual, Kardec usa a palavra espírita. E no lugar de espiritualismo, ele cria a palavra espiritismo. Então, o tradutor não se atentou a esse detalhe. Não é vida espiritual, é vida espírita. O que é a vida espírita? É o espírito vivendo no plano espírita, não é espiritual. Eu adoro fazer isso. Não existe mundo espiritual, existe mundo espírita. Não existe vida espiritual, existe vida espírita. Não foi à toa que ele escreveu lá, gente. No lugar das palavras espiritualismo e espiritual, substituiremos por espírita e espiritismo. Primeira introdução do Livro dos Espíritos. Seja numa nova existência corpórea, até que os traços da falta sejam apagados. Então são as consequências morais ou físicas dos erros cometidos. No livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que é o livro que deu origem ao Livro dos Médiuns, 1859, Kardec percebe muita gente interessada em fazer as reuniões mediúnicas, que eles chamavam de sessão espírita, e escreve um livro para orientar essas pessoas. Só que ele percebeu que o livro ficou muito resumido, e os interessados em fazer a reunião mediúnica ainda estavam cometendo erros bobos, erros primários. Ele triplica o tamanho desse livro aqui e chama de Livro dos Médiuns 2 anos depois, 1861. Em 1862, Kardec tira alguma coisa do Livro dos Médiuns, acrescenta outras e fecha. Dali para frente não teve mais mudança. Me ajuda agora, quer ver o tranco? Kardec proíbe reunião mediúnica em casa, sim ou não? Kardec disse em algum lugar que reunião mediúnica tem que ser no centro espírita, sim ou não? Não. Kardec estimula as reuniões familiares, desde que a família estude o Livro dos Médiuns. Essa história de falar que tudo é no centro, passe tem que ser no centro. Gente, o doente não pode vir aqui, então ele não pode tomar passe. Kardec nunca falou isso. Sabe como é que é o nome disso? Perdão, igrejismo. No nosso tempo de igreja católica, tudo tinha que ser agora tem que ser tudo no centro. Gente, é a mesma coisa que mudou de nome. Nós não estudamos. Kardec estimula as reuniões familiares, desde que a família estude o Livro dos Médiuns. Aí ele sabe o que está fazendo. Oi, Roberto. Não, tem de tudo. Nós trouxemos muita coisa, gente. E eu não vejo problema, Roberto, numa pessoa que chega ali, faz o nome do pai e entra. Ele vai se desprender com o tempo. O que me assusta é quando o cara vem aqui, pega o microfone e fala coisa antidoutrinária. Aí eu tenho medo. Quem está aqui em cima tem que saber o que está falando. Se a pessoa entra na Câmara de Passe, faz o nome do pai, isso não tem um grande problema. Com o tempo, se você fizer um estudo de magnetismo, como você perguntou, né? Que Kardec chama de magnetismo, nós chamamos de passe. Eu tenho um seminário sobre isso, inclusive. Está prontinho? Hã? Tem. Porque Kardec vai trabalhar em cima de leis. E o que ele faz? O que Mesmer tinha feito algumas décadas antes, ele melhora. Porque tem coisa que Mesmer não pegou. Você quer ver uma coisa que Mesmer não pegou? Para Mesmer, quando eu aplico um passo sobre você, é o meu magnetismo sobre o seu. E os espíritos? Espíritos participam do fenômeno magnético? Sim ou não? E o médium de cura? Para Mesmer, os espíritos não entravam no passe, no magnetismo. Então Kardec acrescenta no mínimo os espíritos. Mas ele melhorou muito a teoria de Mesmer. Vale a pena a gente conversar sobre isso qualquer dia, tá?
Vale a pena. Tá? Bom, voltando para cá então. Esse livro aqui deu origem ao livro dos médiuns. E, às vezes, a gente recebe um e-mail, recebe um direct, reclamando. André, por que Kardec não tem definições? Tem. O livro Instruções Práticas e o livro dos médiuns têm vocabulário. O que é expiação para Allan Kardec? Pena que sofrem os espíritos em punição de faltas cometidas durante a vida corpórea. Como sofrimento moral, a expiação se verifica no estado errante. O que é o estado errante? Plano espírita ou espiritual? Já vou jogar o microfone daqui já. Plano ou mundo espírita. Como sofrimento físico, no estado de encarnado. As vicissitudes e os tormentos da vida corpórea são, ao mesmo tempo, provas para o futuro e expiação para o passado. Presta atenção nessa frase grifada. As vicissitudes e tormentos da vida corpórea são, ao mesmo tempo, provas para o futuro e expiação para o passado. Gente, a gente tem mania de olhar para uma pessoa que está numa cadeira de roda e falar que ele está em expiação, né? Não pode ser só um teste? Não pode ser uma situação que ele pediu? Por que tem que ser expiação, obrigatoriamente? As vicissitudes e tormentos da vida corpórea são, ao mesmo tempo, provas para o futuro e expiação do passado. Você que está me ouvindo, passa por vicissitudes e tormentos? Mas você anda de cadeira de roda? Então você não está em expiação? Está. Expiação é um processo maior. Não é necessariamente nascer sem uma perna, nascer sem um braço. Não é necessariamente isso, nós não entendemos nada. Outra coisa, toda vez que aparece a palavra castigo na obra de Kardec, o movimento fica assim, mas eu já sei que Deus não castiga, o que está acontecendo aí? Por que ele usou a palavra castigo, gente? Quem me ajuda? Para começar, de cada 10 vezes que a palavra castigo aparece lá, 9 não é Kardec. São os espíritos. Faz diferença? Quando o médium recebe uma mensagem para colocar no papel, seja por psicografia ou para falar por psicofonia, o que ele recebe? Um texto ou uma ideia? Ideia. O que o médium faz com essa ideia? Cria o texto. Então quem escolheu a palavra castigo foi Kardec ou foi o médium? Foi o médium. Tão simples, gente. Mas por que a palavra castigo, André? Porque a ideia em voga na época, castigo de Deus. Se fosse hoje, escreveria com outro termo, te garanto. Quem escolheu a palavra castigo foi o médium, não foram os espíritos. Porque é a função do médium interpretar o pensamento. O médium não recebe um texto pronto para ele escrever. Ele recebe uma ideia que ele tem que vestir com palavras. Isso é Kardec, Livro dos Médiuns, capítulo 19. Papel do médium nas comunicações espíritas. Então, quem escolheu a palavra castigo? O médium, na hora de tentar expressar a ideia do espírito, gente. Tão simples. E por que ele escolheu a palavra castigo? Porque era uma crença da época, o castigo de Deus, castigo divino, fúria divina. Se fosse hoje, certamente escolheriam outra palavra. Mas é o médium, não é o espírito. Porque invariavelmente a ideia é do espírito, mas o texto é do médium. Quando é que acontece a distorção, que é o que nós chamamos de animismo? Quando o texto não reflete a ideia. Intencional ou não. Porque às vezes o animismo é intencional, às vezes o cara é, malandro. Ele escreve do jeito que ele quer para apoiar as ideias dele. Às vezes é inconsciente, ele está num processo complicado na casa dele, por exemplo, família, dinheiro, o pensamento dele está muito atribulado, na hora de captar ele escolheu mal as palavras.
que é outro seminário também, gente. Vai ter que mudar para cá. Seguimos. Outro caso. Se alguém quiser falar o nome desse cidadão, fala aí, porque eu não vou falar não. Zimel Sligo. Olha o que ele diz. Palavras dele. Há vários séculos eu vivia como título de rei, ou pelo menos de príncipe soberano. No meu círculo de poder, relativamente estrito se comparado com os vossos estados atuais, aqui ele está dizendo o quê? Que onde ele tinha poder era menor do que os estados franceses da época de Kardec. Eu era o senhor absoluto do destino dos meus súditos. Agia como tirano, digamos a palavra, como carrasco. De caráter impiedoso, violento, avaro e sensual. Vós vedes aqui qual devia ser o destino dos pobres seres que viviam sob as minhas leis. Eu abusava do meu poder para oprimir o fraco, para recorrer aos serviços de toda espécie de ofícios, trabalhos, paixões, dores, para o serviço de minhas próprias paixões. Eu não citei aqui porque ia ficar muito longo. Ele explorava os mendigos. O cara pedia dinheiro, tudo que ele arrecadava durante o dia, ele tinha que dar uma parte para esse cara. Não, ele era carrasco mesmo. Como é que foi a expiação? Terminei, enfim, uma existência que resgatou pela sua abnegação e sua caridade o que a outra tivera de cruel e injusto. Nasci de pais pobres, órfão desde cedo, já era pobre, ainda ficou órfão. Aprendi a bastar-me a mim mesmo na idade em que se é ainda considerado como incapaz de compreender. Ou seja, enquanto a criança é considerada incapaz de compreender, ele já se sustentava. Vivi sozinho, sem amor, sem afeições, e mesmo no começo da vida suportei a brutalidade que exercera sobre os outros. Disse que as somas recolhidas por mim foram todas consagradas ao alívio de meus semelhantes, ou seja, nessa encarnação, o que ele arrecadava, ele doava. Está resgatando o passado ou não? Precisa sofrer? Sofrimento físico extremo? Ter perna amputada? Não, basta querer trabalhar. É um fato exato. Sem ênfase como sem orgulho. Acrescento que muitas vezes ao preço de privações relativamente fortíssimas, aumentei o bem que a caridade pública me permitia fazer. Ou seja, então ele pegava da parte dele e doava também. Precisa de privações, de faltar braço? Não. Eu não fui carrasco, agora eu vou ser bondoso. É a virtude contrária. Como é que eu combato o orgulho? Com humildade. Como é que eu combato o egoísmo? Com bondade. Mas não é o egoísmo dos outros, é o nosso. Aplique na prática a virtude contrária. E como é que foi a erraticidade? Lembra, ele tinha uma encarnação onde ele foi rei e pisou na bola. Na outra ele veio bondoso e resgatou. E o intervalo? Carrasco, como vos disse, de toda espécie de bons sentimentos, permaneci muito tempo, ligado pelo meu perispírito ao meu corpo em decomposição, ao materialismo. Lembra? Quanto mais material o comportamento, mais forte a ligação do perispírito com o corpo. Ninguém foi lá desligar ele? Não foi, não pode. Eu me senti até a completa putrefação, roído pelos vermes que me faziam sofrer muito. Logo que me libertei dos meus laços que prendiam o instrumento do meu suplício, sofri outro ainda mais cruel, o sofrimento moral no plano espiritual. Depois do sofrimento físico veio o sofrimento moral, e esse durou muito mais tempo ainda do que o primeiro. Fui posto na presença de todas as vítimas que eu havia torturado. Tortura os outros aí. Dá uma de mão.
periodicamente, e por uma força maior do que a minha, era colocado de novo diante das minhas ações. Por quê? Porque a consciência cobra. E aonde que ele via essas ações? Quem me ajuda? Porque há espíritos que dizem que nós somos colocados na frente de um telão onde a nossa memória é projetada lá para todo mundo ver. Isso é uma falta de caridade. Isso é absurdo. Aonde que está registrado isso? Na memória. Aonde que ele mergulha para ver isso? Na memória. Eu via, física e moralmente, todas as dores que fizera suportar. Fome, machucados. Ó, meus amigos, quão terrível é a visão constante daqueles a quem se fez mal. Ó, não é aqueles que fizeram mal para a gente. Um dia a gente vai entender que quem fez mal para a gente, fez mal para ele. Como é que eu me liberto disso? Perdão. Ah, mas André, e a justiça? Deixa com Deus. Que, aliás, é uma noção incompleta. Vocês concordam comigo? Concordam ou não? Quando a gente diz assim, Deus vai fazer justiça, eu estou sendo caridoso? Não, a gente é caridoso quando a gente perdoa. Quando eu digo Deus está fazendo justiça, vai fazer justiça, o que eu estou dizendo? Ele vai fazer o que eu não posso fazer. Se eu pudesse, eu faria. E não é isso que nós faz? Aquela pessoa que deve para você, não te paga, escorrega numa casca de banana, quebra a perna, o que você fala? A justiça de Deus aí. Ô, trembão. Gente, nós fazemos isso. Em algum momento Jesus fala, não, Senhor, faz justiça? Não, Senhor, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E a gente esperando justiça de Deus, né? Então, não vingar-se é um progresso? Se você se vinga e para de se vingar, é progresso? É suficiente? Não. Então entendamos, é gradativo. Primeiro eu paro de me vingar, depois eu paro de desejar que alguma coisa de ruim aconteça. É gradativo. Depois é que a gente vai chegar num nível e falar assim, não tenho nada para perdoar, não me senti ofendido. Mas aí está longe. Mas o que eu quero que a gente entenda é que é gradativo. A gente vai se libertando aos pouquinhos. Vós tendes um exemplo disso entre vós na confrontação do acusado com a sua vítima. Toda vez que você erra e encontra com a pessoa a quem você ofendeu, como é que você se sente? Se você admitiu que errou. Se não admitiu ainda, é perigoso, nós voar na garganta. Agora, se a gente sabe que errou e encontra a pessoa, como é que você fica? É uma amostra disso que ele falou. Falando um pouquinho sobre o entendimento, né, de prova e expiação. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, capítulo que eu acho extraordinário, Kardec diz assim: não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado nesse mundo denote a existência de uma determinada falta. Tudo que eu e você estamos sofrendo quer dizer que a gente errou em outra encarnação? Não pode ser só uma prova? Pode ou não? Pode. Em outro trecho desse mesmo capítulo, ele diz assim: a maioria das nossas dificuldades não é expiatório, é provacional. Nós temos mania de dizer que tudo que a gente está sofrendo vem de outra encarnação. Só que as consequências são graves. Quando eu digo que tudo que eu estou sofrendo vem de outra encarnação, eu estou dando a entender que nessa encarnação eu não fiz nada de errado. Você pode afirmar isso? Quanto a você, não é quanto a mim, não. Não podemos. Por isso que tem um subtítulo chamado Causas Atuais das Aflições. O que é causas atuais das aflições? Os erros cometidos nessa encarnação. O que Kardec diz? A maioria dessa encarnação. É a escolha mal feita. Eu tenho uma palestra sobre isso também. Vou dar pequenos detalhes porque o tempo está escoando. A maioria das pessoas escolhe a profissão pelo que gosta de fazer ou pelo que dá dinheiro? Depois não dá certo. A maioria das pessoas casa porque ama ou porque a pessoa é linda, maravilhosa?
Busque a resposta em si mesmo, pelo amor de Deus. Poder pode. No nosso nível evolutivo é meio difícil, mas pode. Então o que Kardec diz? A grande maioria não é expiação, é prova. São testes. Gente, todas as pessoas que são roubadas não necessariamente roubaram em outra encarnação. Olha, peraí então, se o Brasil é um país politicamente complexo, quer dizer que todo mundo aqui já foi político corrupto em outra encarnação? E cuidado com essa teoria de, na verdade não é ele que é corrupto, é a gente que projeta sobre ele as nossas imperfeições. Tá, eu que sou corrupto então? Cuidado, eu não estou dizendo que esteja errado, mas não dá para levar ao pé da letra. Então nenhum político é corrupto, eu sou corrupto, estou projetando nele a minha imperfeição, a minha corrupção. Vá dormir, calma aí. Mas vamos lá, muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Essa regra é extraordinária. Toda expiação nos testa, mas nem todo teste expia o passado. Às vezes é só um teste, não tem nada a ver com o passado. Não é resgate de falta. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porque o que é perfeito não precisa ser provado. Isso é uma lei da filosofia espírita. Jesus foi provado? Sim ou não? O que é perfeito não precisa ser provado. Jesus foi provado? Então repense essa história de 40 dias no deserto, o diabo chegou, tentou ele, Jesus não se sentiria tentado. Ele é perfeito. Repensa isso aí. André, o que aconteceu? Não sei, eu não estava lá. Eu não sou Jesus, muito menos o diabo. E não tinha testemunhas. Mas que ele não foi tentado, eu te garanto. Isso é uma lei da filosofia espírita. O que é perfeito não pode ser provado. Jesus corriu. O que é provado, gente? É uma situação que induz você a cair. Jesus tinha risco de cair moralmente? Então ele não pode ter sido tentado. Tem algum outro significado. Repensa isso. Pode ser alegórico, há quem diga que tem conexão com passagem do Antigo Testamento, não sei. Mas testado ele não foi. Pelo amor de Deus, gente, testar espírito puro, ele não consegue nem chegar perto. Só de chegar perto, captar aquele fluido, ele se arrepende. Gente, dizem que Chico Xavier fazia isso com as pessoas. Jesus não está nem perto do Chico. O Chico não está nem perto de Jesus. Basta você chegar perto dele que o coração amolecia. Quem esteve lá fala isso. Se um espírito endurecido não chega perto do Chico, vai chegar perto de Jesus. O povo está brincando, não está? Está vendo como que falta Kardec? Falta um entendimento profundo disso aí. Oi, Roberto. Já ouvi falar. Já ouvi falar. Então, 50 do Chico, e os caras estavam no nariz de Jesus. Você está vendo o absurdo disso? Você não tem como estar no nariz dele. Você não é o Messias? Desce daí agora. Impossível. Na crucificação, né? Você não é o Messias? Desce daí. Impossível. Tem alegoria? Não sei. Mas que não pode ter acontecido desse jeito, não pode. Porque ninguém chega perto de um espírito puro, com aquele fluido de espírito puro, cantando de galo. Impossível. Vamos seguir. Revista Espírita de 1863, mês de setembro. A prova não implica qualquer ideia de reparação. Pela provação do dia a dia, você repara o passado? Não. O que é prova? É teste. É aquilo que coloca a nossa resolução em teste. Situações que tentam nos levar a cair nas nossas imperfeições. Concorda comigo que tem imperfeição que você cai e tem imperfeição que você não cai? Tem coisa que a gente já se libertou?
Vou dar um exemplo. Alguém aqui, além de mim, não gosta de cigarro nem do cheiro? Levanta a mão, por favor. Você que levantou a mão. Qual a chance de alguém te induzir a fumar? Nem encarnado, nem desencarnado? Nem encarnado, nem desencarnado. Por quê? Porque você não gosta. E não é nem que se ele se libertou nessa encarnação. Nessa encarnação talvez você nunca tenha gostado. O outro parou de fumar, tudo bem. O importante é se libertar. Então essa imperfeição você não cai mais? Não, não cai. Então essa encarnação está... essa imperfeição você está liberto, livre. Tem imperfeição que a gente ainda pode cair? Por exemplo, fofoca. Qual a diferença entre uma imperfeição que você se libertou e uma imperfeição que você controlou? Por exemplo, você está morrendo de vontade de tomar uma gelada, mas você sabe que não pode, ou por causa da saúde, ou por causa do desequilíbrio que é causado pelo álcool, você evita. Mas você está com vontade de ir, você está liberto ou está sob controle? Controle. Se está sob controle, a gente ainda pode cair? Então entenda isso. Há imperfeições das quais nós nos libertamos. Acabou. Você pode estar no meio dos fumantes. Você não fuma. Não. Acabou. Acabou. Você não gosta. Você não gosta nem do cheiro? Aí, você vai fumar? Garanto que não, né? Pronto. Agora, tem imperfeições que a gente corre risco. Essa está sob controle. E provavelmente há em nós imperfeições que não estão nem sob controle. Alguém aqui comeu que nem um leãozinho agora há pouco? Ó, fora de controle. Mas faz mal? Lógico que faz. A gente sabe que faz. Mas é o desculpismo, né? Eu estava com fome, hoje é sábado, né? Fim de semana pode. Então, ó, a prova não implica qualquer ideia de expiação. Nem a prova que você fez certinho, passou no teste, nem aquela que a gente caiu. Ela pode ser voluntária ou imposta, mas é a consequência rigorosa e imediata. Não é a consequência rigorosa e imediata de faltas coletivas. Consequência de falta é expiação e reparação. Prova não. Prova é teste. O que é teste? São situações que tentam fazer aflorar as nossas imperfeições. Aí é livre-arbítrio. Cair ou não é livre-arbítrio e força moral. Tá claro? Tá ou não? Então, caminhando para o final, vamos falar sobre a reparação. A reparação consiste em fazer o bem a quem se fez o mal. Esse é o primeiro significado, porque tem mais um. Lembra que eu falei para vocês que eu posso errar, mas sem fazer mal para ninguém, a não ser para mim mesmo? Sim ou não? Então eu não tenho para quem reparar, a não ser... Eu não reaproximo de mim mesmo, eu nunca me afastei de mim. Então esse sentido aqui, ó, a reparação consiste em fazer o bem àquele que se fez o mal, está muito conectado com o quê? Reconcilia-te com teu adversário, sem demora, enquanto estás a caminho com ele. Quem não repara as suas faltas nessa vida, por impotência ou má vontade, o que é impotência aqui? Impossibilidade. Por algum motivo não foi possível. Encontrar-se-á numa existência ulterior, Carlão. Casa caiu para o teu lado. Ulterior quer dizer posterior. Em contato com as mesmas pessoas que tiveram queixas. Queixas. Não é necessariamente uma agressão, não. Basta a pessoa... casa caiu, né, gente? É pior do que nós pensávamos. E em condições escolhidas por ele mesmo, de maneira a poder provar-lhes sua dedicação e fazer-lhes tanto bem quanto lhe fez mal. Então esse é o primeira situação. Eu errei com você, eu tenho que me reaproximar de
Você. Aonde que está? Está na expiação ou reparação? Reparação. Cuidado com essa história que o palestrante espírita fala. Casamento pode ser expiatório. Não é. É reparação, é reaproximação. Pode ser de almas que se ofenderam em outra encarnação? Pode, mas pode não ser também, viu? Não fica generalizando, gente, porque não tem tabela de preço na lei de Deus, viu? Quem fez isso paga assim, quem fez aquilo paga assim. Não é assim, não. É de acordo com a necessidade de quem erra. É a situação que vai chamar a atenção de quem erra para o erro, para o despertar da consciência. Se não tem despertar da consciência, não adianta nada, gente. Você mata, teoricamente, na encarnação seguinte, você morre, que é a crença do movimento. Mas se você não desperta, o que acontece? Você mata de novo. Não adianta nada. E aí, como diz o Carlão, não acaba, eu te mato, na próxima você me mata. E vira aquela partida de ping-pong. Empurra para lá, empurra para cá, empurra para lá, empurra para cá. Não é isso que a doutrina espírita ensina. Olha só. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Nesse caso, a reparação se realiza fazendo o que se devia fazer e não fez. Gente, quem foi que deveria fazer e não fez? Nós mesmos. Então são as faltas que nós cometemos e que não ofendem outras pessoas. Está claro agora? Ó a falta. Fazendo, que é a reparação, o que se deveria fazer e não fez. Quem que deixou de fazer? Nós. Quem que eu ofendi? Ninguém. Eu deixei de fazer. Então é a falta perante a mim mesmo. Então eu faço o que eu deveria fazer e não fiz, cumprindo os deveres que foram negligenciados ou ignorados, as missões nas quais se falhou, praticando o bem contrário ao que se fez de mal, isto é, sendo humilde se foi orgulhoso, terno se foi duro, caridoso se foi egoísta, benevolente se foi manevolente, laborioso se foi preguiçoso. Gente, tem gente preguiçosa na cidade de vocês? Sabe aquele povo que não vai nem com bomba? O cara puxou o freio de mão e botou uma pedra debaixo da roda, que é para não sair do lugar. Olha só, o preguiçoso na próxima encarnação, o que ele vai ter que ser? Esforçado. Precisa vir sem perna? Precisa vir fartando pedaço? Deficiência? Ô gente, a coisa está tão distorcida, que Allan Kardec no livro Céu e Inferno, ele cita o caso de um cidadão, ele foi suicida 3 reencarnações seguidas, e ele reencarna sem nenhuma deficiência física. Segundo o movimento, isso é impossível. O cara se matou, ele vai ter que nascer anencéfalo, se ele se afogou, ele vai ter que nascer com um problema respiratório. Nenhuma. Qual que é a aprovação dele? É resistir à vontade de se suicidar. Ele não tem deficiência. O movimento está falando um monte de bobagem. Parece uma tabela de preço. Quem passa isso é porque fez isso, quem faz aquilo é porque fez aquilo. Não é. Qual a necessidade desse cidadão? Ele se matou 3 encarnações seguidas. O que ele precisa? Resistir à vontade de se suicidar. Precisa vir deficiente? Não. Não tem nenhuma deficiência. Isso é uma voadora em uma parte do nosso movimento, que acha que quem fez assim tem que voltar assado. Não é. Isso decepciona a gente, porque a gente quer entender o critério, né? Por que quem nasce assim fez tal coisa? A gente quer entender a tabela de preço. Não tem. Não tem. Sabe como é que cada um aqui vai resgatar o seu erro? Da melhor forma que for para a gente entender que errou. Que for chamar a nossa atenção para uma ação que a gente achou que estava certo e não estava. O que Deus espera? Que a gente entenda que não estava certo. Ó, a primeira parte, tomada de consciência, lembra? Depois você se arrepende, expia e repara. Como que se dá a expiação? Da forma que eu precisar para chamar a minha atenção para o erro. Oi? Depende da resolução dele.
Depende da resolução. Porque a gente combina uma coisa e chega aqui e faz outra. O que Kardec fala? Quando a gente está no plano espiritual e a gente escolhe uma situação, como é que a gente vê aquela situação lá? Bênção, oportunidade de crescimento. A hora que chega aqui, já não é uma bênção, é desgraça. A visão do desencarnado é o mesmo espírito, mas a visão do desencarnado, as perspectivas do desencarnado são diferentes da perspectiva do encarnado. O encarnado olha para aquela situação e fala, eu vou e vou vencer. A gente chega aqui e fala, não dá. Lá a gente enxerga como bênção, como oportunidade de progredir. Aqui a gente enxerga o quê? Como pedra de tropeço. Encarnou, a gente muda de perspectiva. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Se você já sentiu isso, querido, você está no nível de todo mundo aqui. Então vamos lá, benevolente se foi malevolente, laborioso se for preguiçoso, útil se foi inútil, temperante se foi dissoluto, um bom exemplo se deu um mau exemplo, e etc. Esse é o segundo caso. Então o primeiro é quando eu ofendo alguém, eu tenho que me reaproximar dele. O segundo é quando eu não ofendo ninguém, eu só tenho que corrigir o que eu errei. Não precisa ofender os outros, gente. Não é necessariamente um erro que maltrate ou que ofenda alguém. Eu posso cometer um erro que não ofende ninguém, mas eu vou ter que refazer perante a mim mesmo, tá? É assim que o espírito progride, tirando proveito do seu passado. Como é que eu tiro proveito do passado? Tomando consciência dos erros. Gente, consciência é a chave do progresso. Você sabe por que você está passando, você sabe por que você está enfrentando, você enfrenta com outros olhos. E para encerrar, a reparação de faltas cometidas frente a outra pessoa é diferente da reparação das faltas cometidas só com relação a si mesmo. Se eu ofendo alguém, eu tenho que reaproximar. Se eu ofendo a mim mesmo, eu só tenho que consertar o que eu quebrei. Ok? Queridos, dúvidas? Eu tenho umas 250. Querem fazer algum comentário, alguma pergunta? Dou-lhe uma. Desdobrar? Aprofunda, né? Amplia. Então, beleza, gente. Obrigado pelo convite, obrigado pela presença, obrigado pela oportunidade. Que Deus nos abençoe sempre.